Antivírus. 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 Então, estamos mesmo na reta final. Estamos na reta final, mas ainda nos falta muito, muito para a meta. Falta-nos só a vida toda. Porque a nossa meta é chegar ao fim e estarmos mais parecidos com Jesus, para depois Deus, Ele nos dar... Desculpa. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim, ok. Sim. Para depois Deus, Ele terminar a obra, né? E nós sermos tal como Ele é, como lemos. Esse é o nosso objetivo. E esse é um caminho para a vida toda, não é? Então, é muito importante não nos deixarmos levar por aquela ideia de que chegamos ao fim do retiro, agora a vida continua e não queremos saber mais disto para nada, ou isto passam a ser só umas ideias que ouvimos numa certa altura da nossa vida. Não, isto é para nós levarmos sempre connosco no nosso caminho. E para mim também está a ser um caminho muito bom. Estou a aprender muito, estou a pensar muito, estou também a crescer, com Jesus. E é muito bom crescer convosco. E é muito bom ter pessoas como vocês nesta caminhada. E em particular, eu gostava mesmo de agradecer e de honrar a equipa que está a preparar isto tudo para nós, lá desde o CBE, e que estão com tanto cuidado e com tanto amor a proporcionar-nos tudo isto, todo este programa. E também as pessoas que estão aí em casa e aqui também, e que estão a dinamizar os dias para vocês, adolescentes, poderem desfrutar, né? Temos aí a Ruth Vivas e aqui a Lídia e o Steve, que são amigos aqui da nossa comunidade, que estão a ajudar a dinamizar o tempo fora das palestras. E tem sido mesmo muito divertido. Eu sei porque ontem ouvi os gritos, eu estava aqui dentro, ouvi os gritos lá fora, então sei que foi divertido. Então, mas vamos passar à palavra. Está no WhatsApp o texto da Bíblia para todos, e não se esqueçam daquilo que combinamos. Vamos ler a Bíblia, ok? Não vamos só estar passivos a ouvir, não, vamos ser ativos e vamos ler o que está escrito e refletir também. E é bom refletir e é bom ter perguntas. Quem tem perguntas é sinal que está a pensar. Quem nunca tem perguntas nenhumas, podem ter a certeza que não está a pensar mesmo de todo. Porque se nós pensarmos sobre aquilo que estamos a ouvir, nós vamos ter perguntas, não é? Sim, podemos ficar esclarecidos, obviamente, e eu estou a fazer o meu melhor para vos esclarecer. Portanto, pronto, também não estou a dizer que temos que ter dúvidas sobre tudo, mas quando olhamos e aprofundamos as coisas, algumas questões vão-nos surgir, e é bom nós colocarmos essas questões. É sinal de que estamos empenhados e que estamos comprometidos em aprender mais. Nós estamos a fechar a nossa semana e João está a fechar a sua carta. E aqui no capítulo 5 ele faz assim um resumo, ele recapitula e toca assim nos pontos mais fundamentais, 3 pontos mesmo fundamentais que ele falou durante a carta, e que agora ele quer mesmo que as pessoas que o estão a ler, que elas fiquem mesmo com isto, que é essa angústia, não é? É a angústia de quem está a ensinar, é que as pessoas que estão a ouvir, elas não apenas ouçam, mas apliquem à vida, e que isto não passe, mas elas fiquem com estas verdades gravadas bem no seu coração, e que isto transforme a vida delas. E é isso que tem sido também a minha oração, é que Deus transforme a vossa vida e a minha vida, e que isto não seja só mais uns discursos que a gente está a ouvir, mas que a palavra de Deus
possa mesmo transformar-nos. O primeiro ponto fundamental é o que João diz no versículo 1 do capítulo 5. O que é que ele diz no versículo 1? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. É a coisa mais fundamental, é o primeiro passo neste caminho da fé. É crer em Deus, crer em Jesus de todo o coração. Não é? E nascer de Deus. Não é só crer no sentido de acreditar em alguma coisa, mas nascer de Deus. Começar uma vida nova, formatada, limpinha, uma vida nova do zero com Jesus e a cada dia viver assim esta vida nova. Viver em novidade de vida, como a Bíblia diz. E quem tem Jesus, e quem crê em Jesus, e quem tem uma vida nova com Jesus, tem o antivírus instalado. Não é? Tem este antivírus instalado que rebenta com todos os vírus e isto tem consequências na nossa vida. Quais são essas consequências? Qual é a principal consequência? Está no resto do versículo 1. Todo aquele que ama o Pai, que gera os filhos, ama os filhos que são gerados por Ele. Isto é pura lógica, não é? Todo aquele que ama o Pai, ama os filhos do Pai. E quem são os filhos do Pai? Olha à tua volta. Se estiveres sozinho, olha para o ecrã do Zoom e vê. Se estiveres acompanhado, olha para quem está ao teu lado. Não é? Aqueles que pertencem ao Pai, se nós amamos o Pai, nós temos que os amar também. Não é? E se nós amamos, nós estamos a cumprir toda a lei de Deus. Que é uma coisa incrível, não é? Pensamos que isto é muito complicado, que Deus é muito complicado. Mas é simples, de facto. Se nós amamos, estamos a cumprir toda a lei de Deus. Porque diz no versículo 2, nós sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e cumprirmos os seus mandamentos. Então, nós sabemos que amamos, se amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Eu espero que já tenhamos percebido que os mandamentos de Deus não são listas de regras que nós temos de nos esforçar muito para cumprir. Claro que a vida com Jesus exige compromisso, exige esforço, não é? Mas é importante nós percebermos que os mandamentos de Deus não são mochilas que nós temos de levar às costas, muito pesadas, e que temos de cumprir para então Deus nos poder aceitar. Não. Os mandamentos de Deus resumem-se a uma palavra: amor. Os mandamentos de Deus são o amor. E o amor é a obediência a Deus. Se tu amas, estás a obedecer. Se não amas, estás a desobedecer aos mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus são o amor. E isto é tão importante, não é? E João diz no versículo 4. O que é que ele diz? Desculpem, 3. O amor de Deus consiste em quê? Cumprirmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um fardo. Os mandamentos de Deus não são para nos esmagar e nos fazerem felizes e nos privar de tudo aquilo que nós gostamos e que queríamos fazer, mas Deus não deixa, porque Deus é mau e tem regras para nos oprimir. Não é isso. Os mandamentos de Deus não são um fardo. Os mandamentos de Deus são as diretrizes de Deus para tu viveres uma vida feliz, em amor, uma vida livre, uma vida em vitória. É aquilo que Deus... É como quando os nossos pais quando somos pequeninos, bebés, e os nossos pais nos dizem: olha, não vais para o meio da rua. Os nossos pais estão-nos a privar da nossa liberdade, estão a ser maus para nós. Não, eles estão-nos a dizer: olha, não vais morrer. Vais ser atropelado. Então não faças isso, porque isso é mau para ti. Não, os mandamentos de Deus são assim. Deus dá-nos orientações para nós vivermos uma vida em amor, uma vida que nos satisfaz plenamente. Claro, nós temos que recusar outras coisas. Não temos que recusar ir para o meio da rua. E às vezes apetece-nos mesmo ir para o meio da rua. Mas nós temos que dizer que não é isso. Eu estou a usar isto em sentido figurado, obviamente. Não é? Porque ir para o meio da rua agora é fazer coisas que nós sabemos que desagradam a Deus e que nós sabemos que temos que dizer que não e que custa dizer que não, mas nós sabemos que temos que dizer que não para podermos desfrutar plenamente do amor de Deus e daquilo que Deus tem para nós. E isso é difícil. Mas nós temos vitória. Ok? Porque todo aquele, versículo 4, que nasce de Deus, vence o mundo.
Vence o mundo. Se tu nasceste de Deus, se tu nasces de Deus, se tu começaste uma nova vida com Deus, estás comprometido com Jesus, tu tens vitória sobre o mundo. E qual é o meio da vitória? O que é que nos liga? A vitória não fomos nós que a conquistamos, certo? Não fomos nós. Quem é que conquistou a vitória? Jesus, ok? Já espero que isto esteja muito, muito claro. Foi Jesus que conquistou a vitória. Mas como é que nós nos ligamos à vitória que Jesus conquistou? Está no versículo 4. No fim. Pela fé. A vitória sobre o mundo é a nossa fé. Porque é a nossa fé que nos liga à vitória que Jesus já conquistou. Não é? A nossa fé é que nos liga ao antivírus. É como se, eu pensei que uma imagem para isto seria, por exemplo, nós clicarmos no rato, tic, e instalamos o antivírus. Não é? Isso é a fé, tic, clique no rato e o antivírus instala. Não é? Eu não fiz nada, só fiz um clique. Isso não é nada, não vale nada. Não é? Mas o antivírus instala-se na minha vida e ele faz tudo. Tudo. Ele faz tudo o que é preciso. E nós temos que o acompanhar naquilo que ele está a fazer. Quem é que vence o mundo? Versículo 5. Só aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Só aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus vence o mundo. Então não vamos ter ilusões. Nós não podemos ter vitória sem Jesus. E nós, se estivermos a caminhar sozinhos, e se estivermos a esforçar sozinhos, até podemos estar a caminhar sozinhos numa onda religiosa. Não é? Eu, o religioso, a querer cumprir todas as regras para me achar muito bom. Jesus não está aí. Não é? Jesus não está aí. Podemos ser muito religiosos, ir à igreja todos os domingos e estar a caminhar sozinhos. E isso é trágico, porque depois vamos ser derrotados, porque nós não podemos vencer sem Jesus. Temos que crer que Jesus é o Filho de Deus e Ele tem que ser o dono da nossa vida. Então, este é o primeiro ponto fundamental. A coisa principal é crer em Jesus. Crer em Jesus. Segundo ponto fundamental é a natureza de Jesus. Quem é Jesus? E aqui entramos assim numa secção aqui do capítulo um bocado mais enigmática. E eu vou tentar explicar, assim, não tenho explicações finais, porque há muita discussão sobre os textos que vamos ler a seguir. Mas vou tentar dar alguma ideia do que é que isto pode significar. Quem é Jesus? Versículo 6. João apresenta Jesus. Este é Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. Ele não apenas veio na água, mas na água e no sangue. O que é isto da água e do sangue? Há muita discussão, há muitas teorias, interpretações diferentes daquilo que água e sangue podem significar aqui. Uma delas, que eu acho interessante, é que a água na Bíblia significa o quê? O que é que significa a água? Hã? Diz. Pureza. Sim. Nós na igreja fazemos alguma coisa assim com água, que vos lembre alguma coisa? Batismos. Obrigado, Pedro. É sempre bom. É sempre encorajador. O batismo. E o batismo significa o quê? Significa que nós estamos a começar, ou comprometidos, já assumimos o compromisso de começar uma nova vida com Jesus. Não é? Uma vida nova. Então a água significa isso, uma limpeza, não é? Uma purificação. E o sangue significa o quê? Diz? Na cruz, exato, o sangue derramado de Jesus na cruz, que significa o perdão dos pecados. Não é? Então, esta água e este sangue podem significar isto, e faz sentido, porque é esta simbologia da água e do sangue na Bíblia, pelo menos. Não é? A água limpa-nos, o sangue de Jesus perdoa-nos, temos uma nova vida e é espetacular. Não é? E este é Jesus. Jesus veio com essas duas dimensões. Ele veio nos salvar e veio nos purificar. Veio derramar o seu sangue para nos salvar, veio lavar-nos para nos purificar e termos uma nova vida. E depois, na continuação do versículo 6, nós dizemos que, João diz-nos que o Espírito de Deus dá testemunho de que é assim. E esse Espírito é a verdade. Como é que nós sabemos que estas coisas são verdade? É pela fé. E quem é que
quem é que nos dá esta certeza, esta segurança? É o Espírito de Deus que está em nós. O Espírito de Deus que está presente, que nos guia. João, no capítulo 16 do Evangelho de João, ele fala do Espírito de Deus e diz que o Espírito de Deus é aquele que nos guia em toda a verdade. É o engenheiro informático que nos guia em todas as instalações que nós precisamos de fazer, em todos os updates, em tudo. E ele dá testemunho. E esse Espírito é a verdade. Podemos confiar totalmente nesse Espírito. E esse Espírito fala-nos através da palavra de Deus. É um meio privilegiado do Espírito falar. Isso. Como é que nós podemos ouvir Deus falar? Deus fala-nos de várias maneiras, mas a palavra de Deus é a maneira mais privilegiada dele falar. Como é que nós podemos ouvir Deus falar? Temos que ler a palavra, temos que olhar para a palavra. Não é? Resumindo, no versículo 7, há 3 que dão testemunho. 3. O Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão de acordo. Não é? O Espírito testemunha de quem? O Espírito fala-nos de quem? Da verdade. E quem é a verdade? Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito guia-nos na verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Então o Espírito, ele fala-nos da água, fala-nos de começar a ter uma nova vida e viver em novidade de vida. Fala-nos do sangue, fala-nos da salvação, do perdão. Depois, alguma pessoa, a certa altura, alguém que copiou o texto da Bíblia, acrescentou aqui um texto que não estava nos manuscritos originais. Ok? Aqui, a segunda parte do versículo 7, que diz: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Se forem à vossa Bíblia, quem tiver a Bíblia para todos, a versão da Bíblia para todos, e vir as anotações que tem, está lá escrito que esta frase não estava nos manuscritos originais. Foi alguém que estava a copiar a Bíblia, que a Bíblia foi copiada de milhares e milhares e milhares e milhares de vezes durante a história, e esta pessoa que copiou isto achou que era importante explicar um bocadinho, falar aqui um bocadinho de quê? O Espírito, a água e o sangue, e depois ele diz no céu o Pai, a Palavra e o Espírito. O que é isto? O Pai, a Palavra e o Espírito. Alguém sabe? Uma palavra começa por T. T, Trindade. Não é? A Trindade. Então, este texto não faz parte do manuscrito original, mas isto não quer dizer que não seja verdade o que está aqui. Okay? Porque é verdade. Nós percebemos pela Bíblia que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E isto dá um nó na cabeça de muitas pessoas. Não sei se dá um nó na vossa cabeça, isto, a Trindade. De Deus ser 3 pessoas, mas um só Deus. Não é 3 deuses. É um só Deus e 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E todos os 3, basicamente, há muitas maneiras de pensar na Trindade e de tentar explicar a Trindade, e é aquilo que nós ontem falávamos, é também um mistério. Não é? Como Jesus tem 2 naturezas, a humana e a divina é um mistério, a Trindade é também um mistério. Nós não conseguimos entender completamente esta natureza tripla de Deus. Não é? Mas podemos pensar na Trindade como uma família. Não é? Uma família perfeita, que vive em união perfeita, que está sempre de acordo. Uma família que nunca discute, não é? Que está sempre em sintonia. Podemos pensar na Trindade assim. E na nossa imagem do antivírus, falando aqui do antivírus, podemos pensar, por exemplo, o pai é o programador, okay? É o fabricante. O pai fabrica, o pai programa e ele envia o antivírus. Envia o antivírus, que é Jesus, e o antivírus vem fazer tudo o que é preciso para nós nos livrarmos do vírus. E ele vem para o mundo que o Pai criou para livrar aqueles que estavam presos, reféns, prisioneiros do vírus, para os livrar do vírus. E depois o Espírito Santo é o tal engenheiro informático que Jesus envia para nos explicar tudo sobre como funciona o antivírus. Okay? Pronto, enfim, é só uma ideia. E agora nós, depois disto tudo, e estamos a meditar sobre a natureza de Deus, sobre a natureza de Jesus, nós agora temos de fazer uma escolha. Temos de escolher o quê? Versículo 9. Temos de escolher em quem vamos acreditar. Se nós aceitamos o testemunho dos homens, com mais razão devemos aceitar o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus é a respeito do seu Filho. Então, nós temos que fazer
Joel, olha o micro, Joel. O micro. Não dá para ouvir. Não ouvem? Agora dá para ouvir. Agora dá para ouvir. O que passou? Ficou sem. Ficou. Parou um Ok, já bocadinho. estão a ouvir agora, não é? Bem? Estão a ouvir bem? Sim? Ok, estão a ouvir bem. Então, eu estava a dizer que nós temos que decidir em quem acreditar. Vamos acreditar no que Deus diz acerca de si próprio? Vamos acreditar nas nossas próprias ideias e opiniões? Vamos acreditar nas ondas maradas que andam por aí, que nós falamos ontem? Vamos acreditar em quê? Não é? Diz no versículo 10 que aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê em Jesus, aceita esse testemunho. Aquele que não crê em Deus, faz de Deus mentiroso, porque não aceita o testemunho que Deus dá a favor do seu Filho. Então, são palavras pesadas e duras, não é? Aqueles que não creem no testemunho que Deus dá a favor do seu Filho, fazem de Deus mentiroso. Estão a chamar mentiroso a Deus. E isto é grave, não é? Isto é grave. E há provas, como dizíamos na quarta-feira, que há provas muito sólidas da existência de Deus. O amor. Não é? O amor é uma prova irrefutável da existência de Deus. Aqueles que praticam o amor, que seguem o exemplo de Jesus, que se sacrificam pelos outros, como Jesus se sacrificou, que mostram na prática aquilo que Deus é, a natureza de Deus, esses mostram que Deus é real. E esses têm também em si mesmos uma prova, que é no versículo 11. Deus deu-nos o quê? Vida eterna. Deus deu-nos vida eterna e esta vida está no seu Filho. E a vida eterna, pessoal, não é uma coisa que vai começar no futuro. A vida eterna começa já, aqui. E a vida eterna não é só uma coisa de duração. Não é uma coisa que dura, não é só uma vida que dura muito tempo. É uma vida plena, é uma vida também eterna em qualidade, ok? É uma vida transformada, é uma vida com esperança, uma vida com alegria, uma vida com amor, uma vida com luz. Isso é a vida eterna, não é uma vida perfeita enquanto estivermos aqui, mas nós aqui estamos-nos a preparar para depois termos uma vida perfeita. Não é? Mas preparamos-nos já, temos vida eterna. Muito simples, versículo 12. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ok? A vida eterna vem porque Jesus a oferece. E se nós temos Jesus, temos a vida eterna. Não temos Jesus, não temos a vida eterna. É simples. Então, passamos ao terceiro ponto fundamental. Né? O primeiro ponto é crer em Jesus. O segundo ponto é a natureza de Jesus e partilhar da natureza de Jesus e ter vida eterna. E o terceiro ponto é a chamada de atenção final de João. Agora, isto tem que acontecer na nossa vida. Isto tem que transformar a nossa vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E João, ele escreve para isso. Versículo 13. Escrevo-vos estas coisas para que, e atenção, estas palavrinhas são muito importantes na Bíblia, pessoal. Quando estiverem a ler a Bíblia, prestem atenção a estas palavras. Para que, porque quando diz para que, está a dizer, é a finalidade. Não é? É a finalidade de João. Qual é a finalidade de João? Qual é o objetivo de João? Para que saibam que têm vida eterna. É por isso que ele está a escrever. A Bíblia é para isso, para nós sabermos que temos vida eterna em Jesus. Se crermos no Filho de Deus. E se tu creres, se nós crermos, podemos ter toda a confiança. Podemos viver uma vida em paz. Embora possa ser uma vida muito difícil às vezes. Que às vezes é. Mas temos uma paz maior do que as dificuldades que a vida nos traz. Ok? Podemos ter toda a confiança. Toda a confiança que Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de ti. Ok? Deus ama-te e Ele vai cuidar de ti. Não duvides disso. E na tua caminhada, crê nisso. Deus vai cuidar de ti. Sempre, mesmo quando parece que não. Ele está a cuidar. Ele está atento.
diz isso no versículo 14. A confiança que temos em Deus consiste nisto. Se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele atende-nos. E assim como sabemos que Ele nos vai atender em tudo o que lhe pedirmos, temos a certeza de que o obteremos. Então, se lhe pedirmos, Ele vai cuidar de nós. Tem é que ser segundo a sua vontade. Podemos ter a certeza que Ele está connosco. Podemos ter a certeza que Ele vai nos dar o que nós precisamos. Mas é o que for segundo a sua vontade. É o que Ele sabe que é bom para nós. E então, os nossos objetivos da vida, quais são os teus objetivos na vida? Quais são os teus objetivos? É uma pergunta retórica. Percebes? Não precisam de responder para mim, podem pensar. Não é? Podem pensar quais são os vossos objetivos. Não é? Qual é o meu objetivo na vida? Quando temos Jesus na nossa vida, o nosso objetivo na vida passa a ser o objetivo dele. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é espalhar o seu amor, o antivírus, por todo o lado, na nossa vida, em todo o lado, e ele receber toda a glória. Jesus receber toda a glória. E nós podemos ter a certeza que podemos confiar nele, que ele nos vai encaminhar. Ele vai te encaminhar. Então agora quando o retiro está a acabar e quando estamos a ir a voltar à rotina das férias, não é? Não sei qual é a vossa rotina, mas não deve ser muito, muito difícil, acho eu, não sei. Então, quando estivermos a voltar, vamos com esta certeza, okay? Que Deus ele está sempre connosco e que nós podemos confiar nele. Depois João, para finalizar, ele faz aqui algumas chamadas de atenção um bocado difíceis de entender, não é? Difíceis para mim e difíceis para toda a gente que tem lido a Bíblia durante a história. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus e há uma coisa que não é da vontade de Deus. Qual é essa coisa? Podemos ter a certeza que não é da vontade de Deus. O pecado. O pecado não é da vontade de Deus. Ok? Então tudo que é pecado e tudo que vem do pecado não é da vontade de Deus. E João chama a atenção daqueles que o estão a ler para essa questão. Então, o pecado. E ele fala aqui de dois tipos de pecado. É uma passagem enigmática e misteriosa. No versículo 16. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado, mas dos pecados que não levam à morte, deve orar a Deus. Desculpem. É tão misteriosa que eu até me engasguei. Versículo 16, então. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado, mas dos pecados que não levam à morte, deve orar a Deus e Deus lhe dará vida. Mas isto só vale para os pecados que não levam à morte. Há, porém, um pecado que conduz à morte, e por esse pecado não digo que devam orar. Qualquer ação má é um pecado, mas há pecados que não levam à morte. Sinceramente, muito sinceramente, ninguém sabe muito bem do que é que João está a falar. Ok? Ninguém sabe muito bem. Há muita discussão, muitas interpretações, mas ninguém sabe muito bem o que é isto. Porque nós sabemos que todos os pecados levam à morte. Não é? Isso está escrito em Romanos, na carta aos Romanos. Acho que toda a gente conhece este versículo, ou pelo menos quase toda a gente. Não é? Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado, ou a paga do pecado, ou a consequência do pecado é o quê? A morte. E não faz distinção de nenhum pecado. A consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. É isso que diz em Romanos. Mas aqui João parece que está a dizer que todos os pecados podem ser perdoados menos um. Não é? Ele diz, há um pecado que leva à morte. Está aqui no versículo 16. Um pecado que conduz à morte, por esse pecado não digo que devem orar. É interessante que Jesus, ele também fala de uma certa altura, ele fala de um pecado que ele diz que é um pecado eterno e que nunca será perdoado. Venham comigo a Marcos, vamos ler em Marcos.
Marcos 3. Marcos 3. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos 3, versículo 28. Marcos 3, versículo 28. Já toda a gente abriu? Sim? Sim? Não? Sim, sim, sim. Sim. Marcos 3, versículo 28. Jesus estava a dizer: lembrem-se disto, Deus perdoa tudo, tanto os pecados como as palavras contra Ele próprio, quaisquer que sejam. Mas aquele que cometer ofensas contra o Espírito Santo nunca mais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Diz que Jesus disse isto por alguns terem afirmado: ele está possuído por um espírito mau. Estavam a dizer que estavam a dizer que o Espírito de Deus em Jesus era o espírito do diabo. E Jesus disse isto sobre isso, que essa ofensa contra o Espírito Santo nunca mais será perdoado. É enigmático, não é? Eu não percebo muito bem. Um dia vamos perceber, porque um dia Deus vai nos dar o entendimento sobre todas as passagens da Bíblia. Agora algumas são enigmáticas. Porque João diz que Jesus ele levou sobre si todos os pecados na cruz. Ele diz não só os nossos, mas os do mundo inteiro. Lembram-se desta passagem? E ele não faz distinção nessa altura, mas aqui temos esta passagem. Então é uma passagem misteriosa e ficamos com este enigma. Não sabemos bem como interpretar, mas uma coisa sabemos com segurança: o pecado conduz à morte. Ok? E a nossa única esperança contra o pecado é Jesus e a vida eterna que Ele oferece. Então, nós só temos que receber Jesus na nossa vida. E nós sabemos que quem nasce de Deus não peca, não está à vontade com o pecado. Luta contra o pecado, recusa o pecado, não convive bem com o pecado, quer se livrar do pecado. Versículo 18 de João, 1 de João, voltamos a 1 de João. Sabemos que quem nasceu de Deus não peca mais, porque o Filho de Deus guarda-o e o maligno nada pode contra ele. Então, quem nasceu de Deus não anda para aí todo contente a pecar. Não é perfeito, ok? Ninguém é perfeito, mas a diferença estamos à vontade com o pecado, estamos na boinha com o pecado, é tudo na boa, ou sabemos que há coisas que são pecado e não as queremos na nossa vida, queremos nos livrar delas. Algumas delas vamos andar a lutar com elas muito tempo, algumas delas a vida toda. Por exemplo, o nosso orgulho é um pecado contra o qual nós vamos estar a lutar a vida toda. Não é? Vamos sempre ter aquela voz que nos diz que nós somos melhores que os outros e aquela voz que nos diz que os outros não têm o direito de fazer certas coisas e vamos ter aquela voz que nos vai fazer julgar os outros e acusar os outros e condenar os outros, enquanto para nós queremos que tenham misericórdia de nós. Não é? E vamos ter que lutar. Nós sabemos que somos de Deus, diz João no versículo 19, e que o mundo inteiro está sujeito ao poder do maligno, ao diabo. O diabo que é o primeiro vírus de todos. Não é? Ele é o primeiro vírus, ele inventou os vírus. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, João diz que ele é o pai da mentira. Então tudo o que o diabo inventa são mais vírus. Não varia muito, são sempre mais ou menos as mesmas coisas, não é? Mas é isso que o diabo anda aí a fazer, não é? Mais vírus, vírus disfarçados de programas úteis e simpáticos e agradáveis, mas que depois vamos a ver, instalamos e aquilo corrompe completamente o nosso sistema operativo e depois precisamos de formatação, precisamos de formatar a máquina outra vez. O diabo está cá para nos tramar, okay? Ele é o nosso inimigo. Mas eu atrevo-me a dizer que ele não é o nosso principal e maior inimigo. E vou já explicar. Terminando. No versículo 20, João, ele resume a nossa posição da nossa vida. Lembram-se do terceiro ponto? É como é que vamos agora viver a nossa vida. João resume
como é que nós vivemos a nossa vida. Versículo 20. O Filho de Deus já veio e nos deu inteligência para conhecermos o Deus verdadeiro. Nós podemos conhecer Deus e nós estamos unidos ao Deus verdadeiro pelo seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então nós temos inteligência para conhecer Deus. Deus dá-se a conhecer. Jesus, Ele revela-se, Ele mostra-se. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer estar unido a nós. E nós podemos estar unidos a Ele e ter vida eterna nele. Qual é o último vírus a ser vencido? Qual é o último vírus a ser vencido? Quem é que disse isso? Sara, foste tu? A morte. A morte, exatamente. É o último vírus a ser vencido. Isso está... Eu acho que tenho aqui isso. A minha Bíblia. Desculpem. Está em 1 Coríntios, capítulo 15. Se quiserem ler esta passagem, é uma passagem muito importante da Bíblia. E já estou mesmo a terminar. Diz em 1ª carta a Coríntios, no capítulo 15, versículo 24. Todos abriram? 1 Coríntios 15, versículo 24. Diz assim: chegará então o fim de tudo. Cristo acabará de destruir todos os poderes, autoridades e inimigos e entregará o reino nas mãos de Deus o Pai. Cristo vai destruir todos os vírus. Todos. Pois é preciso, versículo 25, é preciso que Cristo tome conta do reino até Deus sujeitar todos os inimigos ao seu domínio. E o último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte. O último vírus a ser vencido é a morte. Mas até esse vírus, nós temos a certeza que vai ser vencido. Porque é a promessa de Deus. E nós temos um antivírus, que é a vida eterna. Né? Um antivírus que destrói a morte. Jesus, o antivírus, ele oferece-nos vida eterna. E depois a última frase da carta. A última frase da carta de João, também bastante... Então isto acaba assim, ficamos assim, isto acaba assim. Versículo 21. Meus filhos, guardem-se dos ídolos. Porquê é que ele acaba a carta assim? Também é um bocado... De repente, meus filhos, guardem-se dos ídolos. Tchau. Não é? Nem assim uma saudação, graça e paz seja convosco. Não, meus filhos, guardem-se dos ídolos. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo o que compete com Jesus, com o antivírus. Um ídolo, no fundo, é qualquer vírus. Não é? Qualquer vírus é um ídolo. Um ídolo é uma coisa que nós idolatramos, uma coisa que nós adoramos, uma coisa que compete com a posição de Jesus na nossa vida. É uma coisa que quer cortar a nossa união a Jesus. É um vírus que somos nós que instalamos, porque somos nós que o chamamos. Um dos nossos piores inimigos somos nós mesmos. Okay? Nós somos o nosso pior inimigo. Quase que me apetece dizer isto. Porque o diabo, ele só tenta, ele lança tentações. Quem as recebe e quem as abraça somos nós. Quem escolhe os ídolos somos nós. Ninguém escolhe os ídolos por nós. Ninguém nos obriga a fazer de alguma coisa um ídolo. Ninguém nos obriga. Somos nós que voluntariamente agarramos os ídolos e fazemos os ídolos nossos deuses. Ou o nosso Deus. E é essa a chamada de atenção de João. João, no fim da sua carta, diz assim: não estraguem isto tudo, meu. Não estraguem isto tudo. Guardem-se dos ídolos. Não deixem que este plano incrível e maravilhoso de Deus seja estragado na vossa vida por causa dos ídolos que vocês têm tendência para abraçar. É uma chamada de atenção que fica, que nos põe assim em alerta, né? Que nos põe em alerta, em estado de alerta. E é mesmo assim que nós temos de estar, porque Deus tem coisas maravilhosas para nós e Deus quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida e nós lemos sobre isso tudo durante a semana. E os ídolos os vírus que nós instalamos,
no nosso sistema podem destruir isso na nossa vida. Porque nós ainda temos a responsabilidade de escolher a quem é que queremos servir. A quem é que tu queres servir? A quem é que eu quero servir? É nisso que temos de pensar enquanto terminamos esta carta. Vamos tirar alguns momentos de silêncio, está bem? Para pensarmos nisto. Esta pergunta: a quem é que nós queremos servir? A quem é que eu quero servir? Quem é que eu quero que seja o centro da minha vida? Quem é que eu quero adorar? Quem é que eu quero que a minha vida gire à volta de? Vamos tirar alguns minutos de silêncio. Ok, malta. Obrigado, Joel. Não sei se há algum menino ou menina que queira fazer alguma pergunta ao Joel. Ainda temos um tempo para isso. É a última oportunidade para fazê-lo ao vivo. Depois podem continuar a fazer, acho que a qualquer altura, não é, Joel? Sem dúvida. Tenho o meu WhatsApp lá no grupo. No grupo de campistas, não é? Uhum. Ok, então se ninguém tiver nenhuma pergunta, vamos todos dar um grande abraço virtual ao Joel, porque é a última vez que vamos estar com ele. Fazemos todos assim, toda a gente liga a câmara. Abraço a todos. Muito, muito bom passar esta semana convosco. Ok, amigos. Olhem, é o último dia. Espero que estejam a gostar. Ainda não acabou. Ainda é de manhã. Eu estou a ver ali uns fixes, quer dizer que estão a gostar, não é? E esta tarde vamos ter na mesma a nossa programação normal. Esperemos que não seja às 7, que acho que vai ser mesmo às 6. E depois temos uma cena bué da fixe, que vai ser o jantar de gala. Não se esqueçam que a transmissão da tarde vamos transmitir no Facebook e se o YouTube não nos der para trás, também transmitimos no YouTube, ok? Mas qualquer coisa vão ao Facebook, lá está certo, certeza. E à noite vamos ter o jantar de gala às 21 horas. Nós vamos estar a jantar. Se vocês quiserem jantar connosco, nós ficávamos muito honrados de contar com a vossa presença. E vistam-se a rigor. Têm que vir super giros, cheios de estilo. Podem pedir aos vossos pais para jantarem no quarto, por exemplo. E queremos contar com todos, principalmente com o pessoal aí do CRC. Nós gostamos muito deles, que não têm estado nas reuniões da noite, que têm sido incríveis. Temos feito jogos super divertidos. Quase que fazemos uma pinguinha de rir. E vocês não estão lá. Hoje contamos com todos, ok? Vai, a última vez Que horas é que é o jantar? Acordas? 21. é às horas, ou seja, é dentro do CBE Talks. No CBE Talks vamos começar com o jantar de gala, pode ser. E vai demorar um bocadinho mais. Provavelmente não vai acabar às 10, como é costume. Vai acabar um bocadinho mais tarde, está bem? Ok. Alguém tem alguma coisa a dizer? Querem mandar um beijinho ao Joel? Um tchau? Um fixe? Tchau, malta. Então, até logo à tarde, ok? Até já, pessoal. Tchau, até já. Tchau. Bom almoço para todos. Igualmente. Antivírus. 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 Antivírus.